nós temos potenciais substitutos ao petróleo, e a questão que eu chamei apologia à tecnologia. Então, você tem o consumo mundial por parte do mundo. Então, aqui é interessante perceber que é o que eles chamam aqui resto do mundo, que não é os Estados Unidos, Europa, Japão, não é o Canadá, não é os países que compunham a União Soviética, não é o Oriente Médio. São os países fora desse grupo que respondem por um aumento maior do consumo. E hoje o consumo desses países chamados resto do mundo, China, Índia, Brasil, etc., superaram os países da indústria madura. Então, aqui é o consumo por tipo de combustíveis na China. Muito interessante perceber que o maior crescimento proporcional que está sustentando esse crescimento recente da economia chinesa é o consumo de carvão. E essa inflexão se dá aqui em 2001, justamente no momento que a China entra na Organização Mundial do Comércio e que dispara a sua produção. Não estou enxergando nada, companheiro. Foram 40? Foram, tá. Então, a União Europeia percebe que claramente todas as suas fontes de energia primária já passaram pelo pico do consumo, a União Europeia. O Japão, da mesma forma, também vem consumindo menos ano após ano. Os Estados Unidos, praticamente num platô, com uma tendência de queda no passado recente, consumo da sua cesta de combustíveis. O mundo, então, comparando o mundo por tipo de combustíveis, a gente percebe que a gente vem agregando, como eu disse, a gente vem agregando diversas origens, combustíveis de diversas origens, a gente não vem substituindo nada por nada, a gente vem simplesmente agregando. E, ultimamente, o que vem tendo um papel central nessa elevação do consumo de energia é o carvão, que é uma energia também de origem fóssil, mas de qualidade pior em comparação com o petróleo. Então, o consumo por parte do mundo, Estados Unidos, Europa e Japão, decaindo, o resto do mundo subindo. Então, o resto do mundo já ultrapassou o consumo dos países, vamos dizer, maduros, do capitalismo maduros. E essa diferença tem aumentado ano após ano. Consumo de carvão, aqui mostra bem a influência da China, como a gente já tinha visto no gráfico anterior. Então, o consumo de carvão no resto do mundo já ultrapassando já há bastante tempo o consumo europeu, americano e japonês. Então, com relação ao petróleo, como qualquer outra mercadoria, tem valor de uso e valor de troca. Mas o petróleo, como eu estou tentando demonstrar, é uma mercadoria especial, porque ele não tem substituto. Então, uma das formas de você demonstrar por que o petróleo é uma mercadoria especial, você pode comparar o preço do petróleo com o indicador do preço dos alimentos. Então, a gente percebe que existe uma correlação entre o preço dos alimentos e o preço do petróleo. Isso reflete a participação do petróleo na cadeia de produção dos alimentos, que vai desde os defensivos agrícolas, passando pelos fertilizantes, passando pela energia que movimenta a agroindústria e também todo o transporte, distribuição, etc, etc, etc. Então, petróleo e seu preço são muito importantes e influenciam diretamente o custo dos alimentos em termos globais. Então, esse gráfico foi feito esse pesquisador tentou mostrar a variação do preço da energia, que a gente já viu que tem correlação com o preço do petróleo, e a eclosão dos protestos sociais, que podem incluir derrube de governos, queda de governos, ou guerras civis, etc, etc. Então, tentou mostrar como existe uma maior frequência de protestos e crises sociais que são associados à carestia, aumento do preço dos alimentos, que, por sua vez,
esse aumento do preço dos alimentos está correlacionado, como eu mostrei antes, com o aumento do preço do petróleo. Então, apenas para exemplificar, por exemplo, o caso do Egito, o caso do Iêmen, todos esses casos, da Síria, etc., podem ser observados historicamente nesse tipo de avaliação. O Iêmen, que esses números estão pequenos, mas apenas para ter uma ideia que o Iêmen passou por uma queda da produção, essa produção de petróleo e líquidos de gás natural estão expressas em 1.000 barris por dia. O Iêmen passou por esse pico. O México é outro país que vive sérios problemas sociais, desintegração social, crises, também passou pelo seu pico da produção. A Indonésia também é outro país que vem tendo severos problemas de crises sociais, também passou pelo seu ápice da produção do petróleo. O Egito é um caso dramático, que eu não acredito que a população de uma hora para outra se revolte contra um ditador com 40 anos de poder apenas porque eles querem mais democracia. Aconteceu algo a mais, e esse algo a mais foi, um dos principais fatores foi a caristia. Certo? Enquanto você tem churrasquinho na laje e samba, você não faz revolução correndo risco de vida. É assim? Mas se a caristia bate sua porta e a sua subsistência está em risco, muitas vezes você pode pensar que a democracia seja uma boa ideia ou pelo menos uma troca de ditadores. Então isso foi o que aconteceu com o Egito. A Argentina também. A eficiência da privatização da YPF é demonstrada por esse gráfico. Setor extremamente eficiente na Argentina, privatizado, que levou à queda da produção e todas as consequências sociais. O Reino Unido, também a queda da produção dos campos do Mar do Norte. Noruega,